Olá, eu me chamo Andréia Targa e está no ar o programa Direito para Todos da TV Erga Omnes. Hoje, nosso convidado é o Marcelo Henrique, que eu tenho um grande carinho e admiração. Marcelo Henrique é professor, advogado, jornalista, escritor e empresário, presidente do Observatório Brasileiro de Direitos Humanos, diretor da Escola Brasileira de Direitos Humanos, mestre e doutor em criminologia e fundador da TV Erga Omnes. Hoje, o Marcelo Henrique vai contar um pouco sobre sua trajetória na época da faculdade de Direito, como se inserir no mercado de trabalho como advogado e como começou a lecionar. E se você pensa que acabou por aí, a resposta é não. Após o nosso intervalo, vamos falar sobre advocacia criminal nos tempos atuais. Logo, você que está nos assistindo, fica com a gente até o final, que hoje o programa tem muita coisa boa. A palavra é sua, doutor Marcelo Henrique. Olá, é um prazer muito grande, é uma honra e uma alegria ouvir essas palavras carinhosas, vinda de uma pessoa tão cara e tão preciosa para mim, que é a doutora Andréia. Saiba que a recíproca é totalmente verdadeira e eu lhe admiro como pessoa e como profissional profundamente. Sobretudo porque a senhora é uma das poucas profissionais da advocacia que eu conheço que consegue, com muita graça, leveza e competência, se comunicar pelos meios digitais, se comunicar de forma moderna, leve e sempre levando muito conhecimento e informação para as pessoas. Então é uma alegria muito grande estar aqui, uma honra para mim e compartilhar contigo e com os seus telespectadores detalhes aí da minha história profissional, acadêmica, nessa área que a gente tanto aprecia, que é a área jurídica. Então, doutor Marcelo, eu agradeço ao carinho, é recíproco todas as palavras que o senhor mencionou aí, e quero agradecer, né, de coração mesmo, por tudo que tem acontecido, todas as oportunidades, né, todas as parcerias que a gente tem feito. E, doutor Marcelo Henrique, fala para a gente um pouco como foi se inserir na faculdade de Direito. Por que você optou fazer a faculdade de Direito? Se era o seu objetivo, se você tinha essa pretensão de advogar, ou você tinha alguma outra pretensão, concurso público, por exemplo. Conta para a gente um pouco como foi essa trajetória da faculdade de Direito até hoje. Veja, o direito na minha vida, na minha biografia e na minha família sempre foram muito presentes. Eu venho aí de gerações de especialmente advogados, mas dentro da minha família tem pessoas de todas as áreas do direito, seja das carreiras públicas ou das privadas. Mas eu sempre me afeiçoei à proteção das pessoas. Eu sempre me afeiçoei, de alguma forma, a trabalhar de modo a fazer melhor a vida do outro, de modo a tentar galgar a tão sonhada justiça, o que é algo, sabemos hoje que um pouco quanto utópico, mas que de toda forma, se não tivermos os advogados e os outros operadores do direito para lutarem por ela, fica muito difícil. Foi nesse pensamento que eu quis me preparar para servir as pessoas, sobretudo. Mas a advocacia me encantou em todo momento, sobretudo pela possibilidade de criar teses diferentes e diárias em cada situação. O desafio de ver um caso concreto e dele fazer surgir as suas respectivas soluções. Essa capacidade que a advocacia tem de manipular o direito
como se fosse uma receita mesmo de um grande prato, manipular e levá-lo para que seja saboreado, entre aspas. Então, nesse viés, eu comecei a faculdade de Direito paralela à faculdade de Letras. Então, eu fiz Direito pela manhã e licenciatura em Letras e Língua Portuguesa e Francês pela noite. E uma sempre complementou a outra. Então, como eu te disse, Direito esteve em mim e na minha família desde o meu nascimento. E a advocacia, ela tomou forma naquele desejo do direito já no primeiro ano da faculdade, sobretudo em contato com o direito penal, minha grande área de gosto, de estudo, né, e de atuação. Que legal, doutor Marcelo. E conta um pouco mais para a gente sobre essa paixão do direito penal. Por quê? Quando nós estamos iniciando a faculdade de Direito, a gente já ouve nos corredores da faculdade que a primeira paixão da gente é com o direito penal. E como o senhor, né, mesmo disse que é uma das suas grandes paixões hoje e é uma das suas áreas de atuação. Como cresceu, como desenvolveu, por que direito penal? Eu acho que o direito penal fascina o jovem estudante porque ele é o mais dinâmico de todos os estudos iniciais. Entramos na faculdade de Direito e começa aquela história sociologia jurídica, filosofia, IED, né, introdução de estudo do direito. Aí vem o direito constitucional, que já é algo principiológico, mas também não é tão próximo da vida do aluno, né? Quando chega o direito civil, começamos a estudar direito da personalidade, e aí até chegarmos às situações mais práticas, ele também é de uma certa vagarosidade. Agora o direito penal não, ele já encanta porque ele fala do cotidiano. Mesmo estudando a parte geral, é algo muito presente, é algo muito vívido, né? E aqueles exemplos são visíveis. Então é o momento em que o estudante percebe de fato qual é o desiderato prático daquela ciência que ele se propôs a estudar, que é o direito. Mas essa é uma paixão efêmera, como qualquer outra paixão, porque aí o aluno vai entrando em contato com o direito civil, trabalhista, tributário, e vai descobrindo os outros gostos, né? Sim. Entretanto, para quem gosta mesmo do penal, como eu, essa paixão não passa. Isso fica, aquele estudo, ele vai se evoluindo, ele vai se transformando, alguns conceitos se cristalizam no tempo e outros evoluem academicamente. Por exemplo, todo mundo que gosta profundamente de direito penal envereda para a criminologia. Criminologia no qual nós vamos estudar a gênese do criminoso e a gênese do crime em si, aonde nasce. E se você analisar friamente, o direito penal concentra em si toda a realidade e as piores mazelas da sociedade como um todo. Todo o sofrimento das pessoas, todas as dificuldades sociais pelas quais passam um país, elas esbarram, né, nos tribunais que julgarão as questões penais. Outro ponto, é no direito penal que repousa toda a vingança pública do Estado. O Estado tem, né, evocou para si, desde Hobbes, no Leviatã, o direito de punir. E com esse direito de vigiar e punir, esse direito que o Foucault explicou tão bem, vigiar e punir são essas funções do Estado que nos dá segurança, mas pune aquele que eventualmente destoa da sociedade em nome sempre do bem comum. E outra coisa que me agrada muito nas ciências criminais é o fato de não ser algo que se decore conceitos e se consiga resolver casos. Sim. Como a senhora sabe muito bem,
Na esfera do direito criminal, cada caso é um caso absolutamente peculiar. Sim. Não é igual uma questão de direito de família, que sempre segue o mesmo rito. Não, no crime tudo é diferente. E é incrível que a gente, e aí isso mais no trabalho de direitos humanos, né, que é uma decorrência do direito constitucional, a gente vê que essa peculiaridade ela não se restringe aos agentes dos crimes. Não, ela sobe, né? Acontece com os agentes de polícia, acontece com o Agentes juiz, políticos. acontece com o promotor de justiça. Fica muito curioso porque essas pessoas geralmente também adotam um sistema todo particular de trabalho, um sistema todo particular de resolver as coisas, né? Militando em causas cíveis e em causas criminais, fica muito nítido que as pessoas se peculiarizam de tal forma, né, que até o atendimento num foro criminal é diferente de um fórum civil ou trabalhista, né? Então, de fato é a minha preferência, é a minha área de principal atuação, sobretudo em tribunais superiores, mas nenhum profissional da área do direito pode se dar ao luxo de ser setorialista. O direito não vem em fatias, ele é estudado de forma seccionada, mas ele é uma ciência una. Eu não consigo falar sobre inimputabilidade penal se eu não discutir capacidade civil. Com certeza. Mas são critérios diferentes, são, mas todos fazem parte do mesmo direito. Dentro do direito processual, a mesma coisa. Lições e comandos do direito processual civil são aplicáveis ao Código de Processo Penal, subsidiariamente, à CLT. Então, todo o direito é muito integrado. É um diálogo das fontes, né? Como a gente Exatamente. Chama. A senhora que é grande conhecedora de direito tributário, por exemplo, sabe de uma grande injustiça na seara criminal, que se usa a última ratio da seara criminal, que é punir alguém criminalmente, no sentido de compelir o indivíduo a arcar com determinados tributos. E aí, se o indivíduo adimple essa obrigação tributária em data pretérita ao oferecimento da denúncia, a punibilidade está extinta. Sim. Então, são discussões que nós temos que aprofundar bastante, porque o direito penal ele não se presta a isso. Mas, voltando aí à sua pergunta, eu acho que quando o aluno consegue enxergar que o direito é uma ciência una e que apenas o estudo é seccionado, de fato ele consegue obter êxito em todas as áreas, inclusive na criminal. Sim, concordo com você, doutor Marcelo. E, doutor Marcelo, como que foi se inserir no mercado de trabalho após a faculdade de Direito? Bem, o magistério eu comecei muito cedo. Comecei, na verdade, assim, fora do âmbito acadêmico, eu comecei a lecionar com 11 anos num conservatório musical, da aula de música. Então eu tinha essa experiência de magistério já fazia um bom tempo. Quando fazia faculdade, como eu lhe disse, fazia duas, fazia direito e fazia letras. Como estudante de letras, eu já lecionava gramática e literatura em diversos cursinhos e escolas mais variadas, assim, todas preparatórias, ou para vestibular ou para concurso. Quando a faculdade de letras terminou antes da de direito, né? Letras são 4 anos, direito são 5. Então, eu já estava, vamos dizer, bastante encaminhado, tanto no meio acadêmico quanto no meio profissional. Já tinha a guarida, vamos assim dizer, de uma grande universidade, que é onde concluí a faculdade de letras, e isso foi conferindo
uma certa credibilidade para também avançar na área jurídica. Mas eu comecei pelo magistério e comecei lecionando metodologia científica, português jurídico, a questão da meta da 10, né, que é petição inicial 10, sentença 10. Eu mandei diversas sugestões para esse projeto, porque eu já defendia, enquanto profissional da gramática e da língua, que as peças processuais fossem concisas, não ficassem prolixas demais, com repetição de temas e assuntos. Então essa questão da linguagem, o uso, né, a forma de usar o vernáculo também é muito importante. Neste ano também eu venci um concurso nacional de monografia, na qual eu fiz uma análise gramático-teleológica de todas as constituições que o Brasil teve, né? Era na área de direito constitucional. Então eu fui entrando no mercado de trabalho dessa maneira. Também tenho uma atividade paralela que eu aprecio muito, hoje não tenho tanto tempo, mas eu também fiz, que é a perícia grafoscópica documentoscópica. Eu estudei inicialmente em São Paulo, estudos mais superficiais, e depois, como gostei do tema, fui ao maravilhoso Rio de Janeiro para fazer estudos mais aprofundados, né? Inclusive no CONPEG, no Conselho dos Peritos Judiciais, nos quais eu estudei fraude documental, perícia documentoscópica, esses detalhes aí ligados a essa área pericial. E fiz, inclusive, algumas perícias judiciais e também atuei como assistente técnico. E aí a advocacia, ela defluiu desse próprio embasamento, defluiu ao transcorrer dos anos e foi acontecendo, e hoje, graças a Deus, beira aí a porta dos 20 anos. Que bacana, muito legal e muito, assim, gratificante saber um pouco mais, né, como foi, como se deu a sua trajetória de vida, como foi a faculdade de Direito. Quer dizer, o senhor aí já tem 20 anos aí, né, de estrada, como a gente costuma falar, então tem Sim. uma bagagem muito grande e foi prazeroso saber de todas essas informações aí, contendas da sua vida, né, privada, e quero agradecer, né, por ter contribuído tanto para o nosso programa. Então agora, doutor Marcelo, nós vamos chamar o intervalo, mas você que está nos assistindo, fica com a gente, que o programa volta rapidinho. Já estamos de volta com o nosso programa Direito para Todos e agora o Dr. Marcelo Henrique vai falar um pouco sobre um tema muito importante, que é a advocacia criminal nos tempos atuais. Dr. Marcelo, o que esse tema significa? Veja, doutora Andréa, todas as áreas do direito sofreram um pouco nos últimos anos. A senhora sabe disso, porque o Brasil ficou polarizado. E essa polarização, ela veio de um fenômeno mundial, não foi só aqui. Desde anos atrás, observamos a Primavera Árabe, com um grito de liberdade nos países árabes. Em seguida, já começa pela França, que teve um indivíduo de extrema direita atingindo votações expressivas, na sua eleição. Aí, de repente, no Reino Unido também, os trabalhistas há tanto tempo no poder foram substituídos pelos conservadores. Grandes líderes, não estou entrando no mérito se é justo ou injusto, mas grandes líderes foram presos ou exilados.
como aqui no Brasil, como na Bolívia, né, entre vários casos. Então houve uma transição nos Estados Unidos, né, houve os republicanos voltaram ao poder depois de tantos anos de Barack Obama. Então, se nós analisarmos esse movimento global, o Brasil seguiu essa tendência e a direita e a extrema-direita voltou ao poder. E nesse movimento tivemos aí um acirramento dos ânimos. E como a senhora sabe, o fórum é um lugar de lide, infelizmente, é um lugar de briga. E no momento da briga, aqueles que não têm, isso eu falo com todas as letras, aqueles que não têm competência para litigar dentro da ética, do respeito e das regras técnicas, eles partem para as agressões pessoais. E essa questão de movimento ou posicionamento político no Brasil acabou se tornando um ponto de discórdia até em famílias, que dirá em processos judiciais. Ah, você disse isso porque é de esquerda, você disse aquilo porque é de direita, ah, você é fascista, ah, você é comunista. Então ficam essas trocas de farpas de geralmente pessoas que sequer conhecem os verdadeiros conceitos de direita, esquerda, fascismo, comunismo. A história, né? Exato, né? Pessoas que desconhecem a história, desconhecem os conceitos, não sabem o que é uma coisa muito simples. Lá na Revolução Francesa sentava a esquerda ou sentavam à direita do parlamento e quem ficava no meio era chamado de pântano. Acontece até hoje. Agora, não era para ser motivo de briga, ao contrário. Quando faz parte da república, faz parte da democracia, a troca de ares, a troca de pessoas, né? Então era para ter sido levado de uma maneira muito tranquila, se o Brasil tivesse um pouco também mais de maturidade em termos de eleição, em termos de Estado livre. Nós temos apenas aí desde 1988, o que é pouco para uma democracia. Né? Exatamente. Se pegarmos os próprios Estados Unidos, né, que tiveram aquele lamentável evento do Capitólio, da invasão, né, nós conseguimos contar nos dedos os problemas mais graves que tiveram. Por quê? Sim. Porque as instituições funcionam, a Constituição é lá do século XVIII, então, quer dizer, são anos e anos de maturidade de democracia a ponto de se entender que o povo fez uma opção pelo regime, pelos republicanos, desistiu dessa opção e voltou para os democratas, e está tudo bem, né? Então isso reflete muito dentro do fórum. Primeiro ponto, essas brigas, essas discussões, que muitas vezes, até mesmo entre advogados, né, infelizmente, existe essa falta de tato, de entender que aquela briga, entre aspas, ela está nos limites daquele processo. Os advogados têm que ser colegas, no mínimo, tratar-se com urbanidade. Agora, isso no âmbito criminal, ele chegou de uma maneira muito forte. Ter um movimento de governo presidencial que apoia tanto os policiais, as forças do Estado, etc., muitas pessoas confundiram esse apoio até pela figura do presidente, que nós estamos aqui para dizer nem que está certo e que está errado, sim, mas para dizer que ele, por ser militar, obviamente teve um perfilamento com as forças de segurança. Muitas dessas pessoas, elas entenderam que seus poderes estavam decruplicados. E não era o caso. A Constituição persistiu a mesma, as garantias, os direitos do cidadão, exatamente os mesmos. Nós chegamos a ver aberrações, como, por exemplo, pessoas pedindo regresso de ditaduras, né? Regressos de regimes de exceção. Então são coisas assim, mas é o direito de expressão. É tão absurdo quanto alguém defender o nazismo em público. São coisas que não podem acontecer. Isso não é direito de expressão. São coisas que foram tão nocivas para a humanidade que devem ser sepultadas. E nós vemos nas próprias Forças Armadas brasileiras, quando se pronunciam oficialmente,
A posição deles é sempre essa, de defender o Estado, defender a democracia. Então eu vejo que são pequenos grupos que fazem de uma bandeira de validade questionável algo que pode prejudicar o país todo. Então, na advocacia criminal, nós vimos aumentar muito casos de abusos policiais, casos de abuso de autoridade, casos em que a advocacia criminal foi desrespeitada, casos em que a figura do suspeito foi condenada e julgada pela mídia e aí depois simplesmente provou-se o contrário. Então, são coisas que não podem acontecer, são coisas que não se admite em uma democracia, muito menos uma democracia tão jovem e incipiente como a nossa. Então, a advocacia criminal, ela precisou de uma energia muito grande, precisou do embate, muitas vezes, infelizmente, para sobreviver, para persistir, para continuar trabalhando. E foi nesse bojo, nesse sentido, que eu destacaria duas legislações que foram aprovadas e que de fato deram, assim, eu não diria um descanso, mas elas ampliaram o horizonte de trabalho da advocacia criminal como um reconhecimento de que, do jeito que estava, daquela forma não poderia ficar. Então eu citaria o chamado pacote anticrime, que dentro dele vieram diversos dispositivos para conter a sana condenatória de alguns juízes e membros do Ministério Público, e a nova lei de abuso de autoridades, que é uma lei boa, precisa ter mais eficácia, precisa funcionar mais. Ela ainda não funciona como deveria, porque as representações são pequenas, mas ela já é um fator. E não é revanchismo, não é de forma alguma, é estabelecer que qualquer autoridade, antes de mais nada, é um servidor, está ali para servir as pessoas. Então, eu diria que o panorama da advocacia criminal, hoje em dia, é esse, é ter que enfrentar, além das questões técnico-jurídicas, a questão ideológica. Alguns programas de televisão, infelizmente, que o apresentador fala, ladrão tem que morrer. E veja, é um indivíduo que muitas vezes nem indiciado foi. Sim. Às vezes apareceu, olha, tem uma denúncia, ladrão, safado, tem que morrer, tem que isso, tem que aquilo. Sim. Então isso instiga na população uma falta de capacidade. Discurso de ódio. Exato, é o discurso de ódio, né? Expressões como, por exemplo, repudiamos no observatório e aconteceram, tem que testar remédios em pessoas que estão presas, não no animalzinho, coitadinho. Porque o sujeito está lá porque cometeu um crime gravíssimo, então não. Não tem cabimento. As pessoas, assim, muitos não entendem, né, doutor Marcelo, que a pessoa, ela só é culpada após o trânsito em julgado, que antes do trânsito em julgado não existe culpa. Exatamente. Então, mesmo que a pessoa está sendo indiciada a um crime, ela está sendo investigada, a sociedade, ela tem muito de fazer logo esse juízo de valor e falar, foi ele que matou, foi ele que fez isso. E nós, como operadores do direito, a gente não pode se deixar levar pelo que a sociedade fala. A gente tem que corrigir, né? Tentar explicar de uma maneira, olha, não é assim, eu entendo sua indignação, mas não é assim que funciona. A pessoa só é culpada após o trânsito em julgado. Enquanto isso, não tem por que falar que ela foi. Pode ser que os indícios tudo levem que ela foi a causadora do crime, que ela cometeu um homicídio, um roubo, um latrocínio. Mas se não teve trânsito em julgado, não tem por que a gente imputar essa culpa à pessoa.
Sim. E foi bom a senhora tocar nesse assunto, porque, olha, por exemplo, tem um hábito muito comum de dizer assim: o juiz recebeu a denúncia formulada pelo Ministério Público, e tal, como se isso fosse uma condenação. Né? A imprensa coloca isso, né? Tem Sim, muitas pessoas que... E veja, isso também é uma inverdade, porque o fato é praticamente automático esse juízo de admissibilidade. E por força do artigo 396-A do Código de Processo Penal, é depois dessa recepção que é a primeira vez que o acusado vai se pronunciar nos autos, podendo na semana seguinte o próprio juiz que recebeu a denúncia absolvê-lo sumariamente. Né? Então, e outra, o Ministério Público, quando ele denuncia alguém, no momento da denúncia, a senhora sabe disso, vige o princípio do indúbio pro societate. Então, sim, se ele tem alguma dúvida, mesmo se ele achar, olha, eu acho, mas se tiver 1% de dúvida que aquele crime existiu e que foi aquele o responsável, ele tem a obrigação de denunciar, para que dentro do processo seja devidamente apurado e se dê a oportunidade para que o acusado se defenda e a vítima esclareça o que aconteceu e toda a estrutura do Estado investigue. Mas esse discurso do ódio, esse tipo de comentário, muitas vezes de notícia, que não favorece ninguém, por o contrário, é uma desinformação, ele gera essa nossa atual geração mesmo de pessoas que olham na internet, o que é pior ainda, que ali nem regra tem, e acabam julgando, fazendo um juízo condenando de as valor pessoas. do indivíduo Exatamente. Bastante equivocado. E bastante na equivocado. literatura jurídica, isso é antigo. Mesmo antes de existir a internet, quem nunca ouviu falar no caso dos irmãos Naves, foram processados e julgados por homicídio, condenados a uma pena grave, altíssima, e depois de alguns anos a vítima apareceu como se nada tivesse acontecido. Outro caso daquela médica de Curitiba, defendida inclusive pelo amigo Elias Matar, um grande criminalista do Paraná. Ela foi tida para o Brasil todo, com reportagem de mais de 10 minutos no Fantástico, como sendo uma pessoa que matava as outras no leito de UTI para ganhar dinheiro. Né? Teve apelido, teve tudo tal. E a hora que vem o final do processo, dizem que não há prova suficiente para condená-la, que aquilo tudo foi um engano. Aí diz, primeiro, tanto o Ministério Público e a polícia que deram entrevista e tal, falando, primeiro condenaram a pessoa a ponto dela até perder o seu CRM. Aí, de repente, começaram a devolver tudo como se fosse devolver um sapato perdido ou uma coisa assim. Nada que tenha cabimento. Mais um grande absurdo que aconteceu na Com literatura certeza, brasileira. Então, com certeza. precisa se pensar bastante, respeitar isso que a senhora falou. Por isso que nunca é demais dizermos o quanto é importante o trânsito em julgado. É o trânsito em julgado que estabelece se alguém é inocente, se alguém é culpado, se tem um direito civil ou não tem, qualquer uma das áreas. O trânsito em julgado é ele que estabelece de fato o direito. Tanto é que ele é protegido até mesmo pela Constituição Federal. Sim, com certeza. E como aqui, né, o programa Direito para Todos, ele tem esse viés, trazer essas informações para quem está assistindo a gente, não cometer até mesmo, né, esses erros novamente. Às vezes eu sei que é muito difícil quem está nos assistindo entender, mas isso é um absurdo que eles estão falando. Porém, isso a gente costuma trazer esse tipo de informação porque a gente tem que se colocar muitas das vezes no lugar do outro. Pode ser um parente seu, alguém da sua família que está sendo condenado injustamente. E aí você imagina esse juízo de valor, todo esse pré-julgamento,
E quantos que são presos inocentes, Sim. né? Então, assim, isso viola diretamente os direitos humanos, a dignidade da pessoa humana. Porque quantos que Sim, estão lá encarcerados, que não teve nem trânsito em julgado e que é inocente está lá dentro, respondendo por um crime que não cometeu. exato, exatamente. Porque o que acontece? A população começa a clamar, a imprensa começa a noticiar, Discurso de começa a ódio, ter envolvimento político no meio sim. e o juiz precisa ser muito isento e Muito técnico, né? muito técnico, para não cair nisso. Senão o que ele faz? Como Pôncio Pilatos, lava as mãos, decreta uma prisão preventiva, por exemplo, e deixa para lá. E é muito Aí, comum. aí se a pessoa não tem condições de recorrer a um bom advogado, não tem condições de manejar esse recurso para o tribunal, às vezes fica lá anos e aí depois, não, é inocente. Né? E Porque olha o dano que causou na vida desse ser humano. irreparável. Irreparável. Um dano que a pessoa vai levar para sempre. Tanto é que a Innocence Project, que é aquela ONG americana que atua em processos que as pessoas estão presas injustamente, ela atua muito no Brasil. E, infelizmente, tem muitos casos, falando inclusive dessa utilização do reconhecimento fotográfico. Veja, chega a Sim. ser absurdo. É uma maneira de dar uma satisfação para a sociedade, mas uma falsa satisfação. Sim, concordo. É Concordo arrumar com uma pessoa, pronto, peguei o culpado. Não é assim. E recentemente mesmo teve um caso, né, de uma pessoa que foi reconhecida por foto, foi presa. Eu não lembro muito bem o caso. E aí ele ficou preso alguns dias, a família conseguiu. Graças a Deus foi menos um caso feliz, Sim. mas que foi absolvido porque foi por uma foto que a suposta, né, vítima reconheceu, falou que era ele. O Não, mas rapaz é foi muito preso. nefasto. Esse Aí, reconhecimento pois é, fotográfico tem que terminar. Olha, tem um caso em curso que o rapaz ainda não foi solto, inclusive, e que ele estava numa padaria e de repente teve uma abordagem policial na região. Aí entrou um menino menor de idade, cheio de drogas, né? O menor de idade de fato trabalhava para o tráfico e se alojou num balcão. Quando começou aquela troca de tiros, o rapaz que saiu de casa, de fato para comprar pão mesmo, ele se alojou próximo do rapaz. Isso tem nas filmagens da padaria. Né? Ele se alojou próximo desse rapaz não porque tinha era um como balcão. saber. Eu não Era um sabia. balcão. Aí de repente chegou a polícia, pegou os dois, falou: esse aqui faz parte do tráfico também. E fica muito complicado quando o indivíduo é flagranciado por tráfico, porque a senhora sabe, as garantias são suprimidas. A lei dos crimes hediondos e a própria lei de Sim. drogas, ela reduz demais as possibilidades de defesa do indivíduo que supostamente é pego em traficância. Mas o próprio delegado de polícia, que lavrou o auto de prisão em flagrante, ele diz: ao meu ver, esse indivíduo estava na hora errada, no lugar errado, porque são sérias as dúvidas de que ele possa estar em situação de delinquência. Sim. Ou seja, isso é o delegado. Quando chegou isso na justiça, preventiva para todo mundo. E aí a família mostra. Oferece logo denúncia, né? Aí a família mostra, olha, ele tem Carteira casa, ele tem assinada, emprego, é ele réu nunca se envolveu primário. com nada, ele foi comprar pão. Né? Mas é aquele problema, outro problema, os estigmas da sociedade. É o indivíduo morador Da de periferia, comunidade, né? negro muitas das vezes. Negro, sem camisa, boné virado para trás. Então é como se esses determinados agentes da cadeia de segurança pública, eles quisessem aplicar a teoria do Lombroso atualizada de forma bastante equivocada para os dias atuais, o que não é verdade. Porque
a figura do delinquente está em multifacetário. Sim, com diversas certeza. pessoas. Com Não certeza. é porque é isso e aquilo, ou seria muito cruel dizer que o indivíduo, porque mora em uma favela, em um bairro de periferia, ele nasceu para ser delinquente. Seríamos levar a teoria do determinismo lá do Auguste Taine de séculos atrás como se fosse uma verdade absoluta, e não é. Com É uma injustiça muito grande. Com certeza. Agora, doutor Marcelo, uma última pergunta para nós chamarmos em intervalo. Sim. Como ficou a questão, né, o doutor que atua aí na advocacia criminal, como ficou essa época de pandemia e os presídios no Brasil? Esses Veja, presos, eles foram vacinados? Como é que ficou isso? veja, isso depende de estado para estado, né? No estado de São Paulo, disse que 100% da população carcerária foi vacinada. Temos como conferir essa informação? Não. Basta nos olhar o que foi dito e tomar como verdade. Mas disse que foram vacinados. A questão é, como a senhora sabe, todo o sistema prisional brasileiro, com raríssimas exceções, tem um atendimento à saúde bastante precário. E em diversas situações passa-se um auxiliar de enfermagem, um técnico de enfermagem, profissionais de enfermagem, aferem a pressão de 1 ou 2, se colocam lá como se tudo aquilo tivesse certo, né? Eu tenho caso de pessoas com hipertensão gravíssima e que lá consta que a pressão está 12/8 todo dia. Então são coisas assim que de fato não dá para acreditar. Então sabemos que é precário. Agora, como foi feito, infelizmente é como uma caixa preta, porque a pandemia ela fechou muitas caixas pretas. Com a desculpa da disseminação do coronavírus, diversos locais se fecharam de vez. Diversos locais que já eram restritos se fecharam mais ainda. Eu concordo que tem medidas que são necessárias para a não disseminação do coronavírus. Só que fechar da forma como foi fechado e fechar sem maiores explicações também é nefasto, porque se esconde da população, se esconde da família. De fato, se houve tratamento, se houve vacinação, se houve como morte. foi essa vacinação. Bom, vamos assim, uma coisa bastante elementar. É direito do indivíduo dizer, eu quero ou não me vacinar. Ele não é obrigado a se vacinar. Não pode haver essa obrigação. Ela é contrária à nossa Constituição. E como fazer com um indivíduo recluso? Como resolver essa equação? Aí, se ele se recusa, de repente ele pode colocar em risco toda a população carcerária, que querendo ou não é um microcosmo. Aí, se ele é compelido a tomar a vacina, está sendo violado o direito subjetivo que ele tem de não se vacinar, de não recorrer a um tratamento, sobretudo porque ele é experimental. Então, é uma questão muito delicada. Os governos, muito sensível, né? Os governos acabam divulgando números e cabe a nós, pura e simplesmente, encará-los como verdadeiros e nada além disso. Mas é uma questão delicada, é uma questão delicadíssima. Falamos em vacina, por exemplo, até a questão da vacinação das crianças, que agora está acontecendo. Sim. Veja, ela não é unanimidade. Não é unanimidade científica. Quando dizem, olha, sou a favor da ciência. Não, isso não é ciência. Ciência é a dúvida. E existem cientistas de grande porte no mundo que questionam a segurança do imunizante. Inclusive, se olharmos a própria bula dos fabricantes, ela lista uma série de riscos, inclusive risco de morte, dizendo que o fabricante se isenta desses riscos. Aí, de repente, chegamos em uma situação
em que o Estado obriga, até sob responsabilidade criminal, os pais de vacinarem seus filhos. Aí vem aquela pergunta, e se acontecer algo adverso? O Estado vai se responsabilizar? Entendeu? Porque o fabricante diz que não. Com certeza. Não é? Então, é uma Mas questão delicada. Muito delicada, muito delicada. Porém, nós vamos para o intervalo, mas voltamos rapidinho. Não sai daí. Voltamos com o programa Direito para Todos e agora, já chegando ao final do nosso programa, uma curiosidade para o Dr. Marcelo Henrique. Como conciliar família, carreira profissional, ser professor e empresário? Existe algum segredo? O segredo seria um dia de 30 horas. Veja, esse, na minha opinião, é o maior desafio do homem moderno. Veja como as coisas são. Na tecnologia, descobriu-se o GPS, descobriu-se o 5G, tudo isso. E qual é o maior gargalo de tecnologia, o maior desafio? Ainda é a energia, é a bateria. Porque esses equipamentos fazem tudo, mas chega no final da tarde ou no início da noite, a bateria já está se esgotando. A mesma coisa somos nós. A mesma coisa somos nós. É muito complicado. As aulas online ajudaram muito, porque paralelo a toda essa correria ainda tinham as diversas viagens. Aeroporto, e desce, e esteira, detector de metais, subia, todo aquele ritual, e isso perde tempo. Então, a questão da pandemia, se teve algum lado bom, pelo menos para mim, foi essa possibilidade de fazer mais coisas dentro de casa, estar em mais lugares sem precisar da presença física. Sim. Mas é um desafio. E é um desafio, doutora Andréa, que me persegue todos os dias, porque eu tenho essa consciência. Eu não posso deixar uma atividade de lado. Eu tenho um escritório de advocacia com diversos processos acontecendo. E todos eles, para aquele cliente que é o representado na causa, ele tem que ser tratado como único. A senhora sabe disso. Concordo. Não pode deixar. Lógico que tem pessoas para ajudar, pessoas que vão tocando, pessoas da minha absoluta confiança, mas no momento de uma decisão, no momento de uma estratégia, eu preciso estar lá, não posso abandonar. No momento de explicar, de conversar, também estou lá. Por isso que eu lhe disse, essa história de comunicação à distância, online, virtual, ajudou demais. Veja, aí de repente falamos em o próprio as aulas. As aulas então nem se fala. Se você vai seguindo um andamento de aulas e de repente um professor substituto vem e dá 2, 3 aulas no seu lugar, na hora que volta já está diferente. Não digo que está melhor ou pior, mas está diferente. E para aquele processo de aprendizagem, de cognição, nós professores temos um apego muito grande para construir aquele prédio, né? do alicerce até a torre. Então isso é muito importante, essa presença também. E aí vem a questão das empresas, né? Uma editora, um grupo de comunicação, a televisão agora. Eu não sou técnico na área, não sou especialista em televisão, mas requer atenção, requer os olhos, requer sempre conversar com as pessoas que trabalham, que são de excelente qualidade, mas que são uma equipe. Toda equipe precisa de liderança e essa liderança tem que ser exercida com muita educação, com muito cuidado e com muita presença também. Então a senhora colocou aí, não existe uma receita pronta. Se alguém tiver, certamente eu vou atrás para buscar compartilhar, também. Compartilhar, né? Exatamente, mas é uma dificuldade.
E não menos importante que isso, ao contrário, mais importante ainda é a família, né? Que a vida passa, tudo E passa rápido, muito né, doutor rápido, Marcelo? rápido. A gente ali amanhã já está com 50 anos, depois de amanhã já são 60 e assim vai. E os bons momentos da vida acabam passando se você não sabe dosar o trabalho e a vida pessoal. Então é um grande desafio. Gostaria de fazê-lo de forma melhor, porque eu acabo até sacrificando o meu lado pessoal Com certeza. para os profissionais, mas eu gostaria mesmo de melhorar nesse sentido. Acho que é um desafio e acho que a maturidade vai trazendo essa capacidade de abraçar tudo, não abraçar aquilo que é impossível, né? E também conciliar as coisas. Isso é o fundamental. Com certeza. A gente acaba fazendo renúncias muito importantes. Sim. Né? Muitas das vezes, muitos têm filhos e acaba perdendo aquela essência de quando a criança está em desenvolvimento, os primeiros anos do colégio, até mesmo um almoço no final de semana com os pais ou com uma pessoa, aquela pessoa que a gente tem uma certa afinidade, tem um afeto, e a gente acaba abdicando esse círculo todo porque a gente tem trabalho para fazer finais de semana. Eu falo às vezes até por mim mesma, quantas vezes às vezes eu tenho um convite de um aniversário, mas eu trabalhei o dia inteiro e aí chega a noite, eu quero deitar e quero descansar, porque eu sei que no outro dia eu tenho muita coisa para poder fazer. Mas eu acho que são ciclos da vida da gente, né, doutor Marcelo? Sim. E que a gente são oportunidades que quando aparece, a gente tem, como o senhor falou, não são coisas impossíveis, mas se é possível, a gente precisa agarrar e precisa dar o melhor da gente. Com certeza, porque tudo passa. Passa. Tanto passam as oportunidades, quanto também passa a família. E o nosso trabalho, a senhora sabe disso, é um trabalho exaustivo porque ele é intelectual. Sim. A gente cansa de pensar, é normal. Sim. Chega à noite, deita, você está morto, está muito cansado, porque tem que pensar em muita coisa. Liderar pessoas não é fácil, é uma tarefa difícil, porque tem pessoas que geralmente estão em desequilíbrio pessoal e aí chegam para a empresa completamente fora de si. Às vezes você tem que dar uma de psicólogo, tem que conversar, tem que falar com todo mundo. Então é delicado. É aquela escuta ativa, né? E tem clientes que demanda muito disso. Não, nem fale. Isso então é demais. Todo mundo tem suas histórias. É aquele que ele vê online no WhatsApp, pronto. Surge aquela dúvida naquele momento e se você não responde na hora, a pessoa parece que... Fica chateado. Vai ter um infarto, entendeu? É por isso que eu costumo assim, separar, inclusive, os WhatsApp. Tem um para o escritório, só para o escritório. Tem outro só pessoal. Tem outro só para a TV. Porque senão a gente, de fato, enlouquece junto com tudo. Não tem condição. E a gente parece meio doido quando chega... profissionais aí fazendo tratamento por conta da demanda. Sim. Graças a Deus que a demanda é grande. A gente agradece a Deus todos os dias, né, por ter aumentado, por tudo isso. Esse ano de 2022, graças a Deus, ele começou muito bem, mas a gente precisa ter essa sanidade também de encarar as coisas com leveza. É nesse ponto que eu gostaria de ter nascido no Rio. Acho que se eu fosse carioca, eu ia aprender muito bem, porque vocês têm uma capacidade gigantesca de estar de bem com a vida, né? de sorrir sempre. E esse é o melhor remédio. Mas o que é que vai fazer? Nasci paulista, vou morrer paulista. Tá certo, doutor Marcelo. Doutor Marcelo, quero agradecer a todos que estão nos assistindo, né? Agradecer a equipe técnica do programa TV Erga Omnes, te agradecer também, né, por tudo que você trouxe para a gente, um pouco da sua experiência, da sua vida privada, da sua vida profissional, sobre esse tema tão importante que é, né, a advocacia criminal nos tempos atuais. E foi um prazer te entrevistar,
ter você aqui no programa Direito para Todos. Volte sempre, né? E é isso, doutor Marcelo. Muito obrigada por sua participação. Eu que lhe agradeço. Você sabe que não é só na frente das câmeras, o meu carinho muito grande por você, pelo seu trabalho, pela grande profissional que você é, não apenas na área jurídica, mas na área de comunicação. É uma apresentadora, uma das mais elogiadas nos canais da televisão, todos os nossos canais, seja pelo Instagram, seja pelo e-mail, uma das mais elogiadas, um programa da maior audiência nossa, um dos programas com maior audiência, porque de fato você traz aquilo que as pessoas querem saber. O direito erga omnes, o direito para todos. Né? Por isso é que temos essa rubrica do para todos e você a conduz com brilhantismo. Muito obrigado. Agradeço pela reiteração do convite e a reiteração da presença também fica a seu inteiro critério. É sempre um grande prazer e, mais uma vez, as perguntas também foram muito pertinentes, leves como sempre, mesmo eu sendo uma pessoa mais formal, mas eu acredito que deu para as pessoas entenderem tudo. Obrigado mesmo, Deu André. sim, doutor Marcelo. Eu que agradeço mais uma vez. E só rapidinho, indica um livro para quem está nos assistindo aí. Vou indicar dois, vai. Um Pilar de Ferro, acho um livro maravilhoso, clássico, Um Pilar de Ferro. E outra para esses tempos tristes que estamos vivendo, a ver com essa questão de guerra na Rússia, na Ucrânia e tal. Memórias da Segunda Guerra Mundial, volume 1 e 2, escrito pelo próprio Winston Churchill, na minha opinião, um dos maiores estadistas no mundo. Esse livro original é em inglês, mas ele tem versão em português. Vale a pena os dois. Muito obrigada, doutor Marcelo, e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima, doutor André. Fica com Deus.